A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, sou a Bispa Eliane, dando continuidade aqui com você, naquele estudo abençoado, né, que é o resumo da história de alguns personagens bíblicos. Nós estamos em ordem alfabética, de A a Z, tá? Nós já estudamos em algumas lives ao vivo sobre Abraão, Absalão, Acã, Adão, Ageu, Amós, Ana, Ananias, André, Apolo, Arão e Asaf. Hoje nós vamos começar na letra B. Na letra B, estudaremos os personagens Balaão, Barnabé, Barrabás, Bartimeu, Bartolomeu e Benjamim. Hoje vamos começar com Balaão. Já peço a sua atenção, vamos orar, né? E que o Espírito Santo possa discernir no seu coração aquilo que vale a pena, aquilo que for dele, e o que não for, que você descarte. Mas cuidado, porque o passarinho pode voar na nossa cabeça, mas nunca fazer ninho. E não permita que a palavra que você escute aqui seja como aquela lançada à beira do caminho, onde vem os pássaros, o maligno e rouba. E nem muito menos aquela lançada no meio dos espinhos, que são os problemas, as preocupações, as dificuldades, onde eles crescem, sufocam e não frutifica. Mas que ela venha a ser lançada na boa terra e venha dar fruto para a glória do nome do Senhor e para a sua edificação espiritual. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos nesta tarde, neste momento, a continuar aquilo que começamos. Nos dê, ó Pai, a direção do Teu Espírito, convidamos o Teu Espírito a estar conosco neste momento. Eu te peço a Tua proteção, a Tua cobertura espiritual, peço perdão pelos nossos pecados, para que possamos ter os nossos corações preparados para estudar e aprender mais de Ti. Hoje falaremos, Pai, sobre Balaão. Mais um estudo, meu Pai, baseado na Tua palavra. E te agradecemos que o Senhor nos esclareça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Balaão. Balaão foi um estranho profeta do Antigo Testamento. O termo usado para Balaão é adivinho e não profeta. Ou seja, não é verdadeiramente um profeta como muita gente chama, mas o termo certo, né, para ele é adivinho. É uma das figuras mais curiosas de toda a Bíblia. E aparentemente era um famoso vidente. Haja vista Balaque ter feito sua comitiva viajar aproximadamente 750 quilômetros das terras de Moabe até a região de Petor para chamar Balaão. Ele não era israelita, mas conhecia e se comunicava com o Senhor. Era filho de Beor e residia numa cidade chamada Petor, próximo ao rio Eufrates, em Mesopotâmia. Acredita-se que a cidade de Petor é a atual Tel Hamar, perto da Carquemes. Sendo assim, a cidade de Balaão era perto de hoje, né, Arã, que fora uma vez a cidade de Abraão. Isso pode sugerir a possível fonte do conhecimento de Balaão tinha de Deus, ou ainda Balaão pode ter aprendido sobre o Senhor Jeová com os midianitas ou quineus, o povo que ensinou Moisés sobre Jeová. Quando os israelitas derrotaram os reis amorreus Seom e Og, e assim adquiriram toda a terra de Arnon até o monte Hermon, estabeleceram-se nas planícies de Moabe, preparando-se para a invasão e conquista de Canaã. Embora já tivesse passado por Moabe em paz, a visão deste exército vitorioso em sua fronteira armou Balaque, rei de Moabe. Após
consultar seus aliados medianitas, Balaque enviou uma embaixada a Petor, né, cidade de Balaão, para convidar o renomado profeta, adivinho, para ajudá-lo. A embaixada de Balaque ofereceu recompensas e riqueza, honra e poder se Balaão viesse para amaldiçoar Israel. Mas Deus falou com Balaão: não irá com ele, nem amaldiçoará a este povo, porquanto bendito é. Lá em Números, capítulo 22, versículo 12. Balaque, então, convidou uma outra comitiva, oferecendo mais riquezas a Balaão, para que este aceitasse a proposta. Balaão revelou uma cobiça interior por riqueza e posição ao retornar ao Senhor e perguntar se deveria ir, e tomar por ganância, sucumbiu a esta proposta. Num sonho, Deus liberou Balaão para ir e dizer somente aquilo que lhe fosse ordenado pelo Senhor. Deus, ao permitir a ida de Balaão, estava criando uma situação para sentenciar Balaque e Moabe. Na manhã seguinte, Balaão montou sua jumenta e partiu. Deus ficou furioso não pela sua atitude. Essa ira de Deus sobre Balaão confunde exegetas há milênios. A interpretação mais correta é que Deus conhecia a motivação de Balaão e, embora ele fosse obediente a Deus, sua intenção era aceitar o considerável pagamento dos moabitas para amaldiçoar Israel. Embora Balaão tenha feito somente o que o Senhor lhe mandara, ele se tornou um excelente exemplo de alguém que faz as coisas certas pela razão errada. Na viagem, Deus enviou um anjo, empunhando uma espada para bloquear o caminho. A jumenta enxergou o anjo, mas Balaão, cuja mente estava voltada para a riqueza que lhe fora oferecida, não o viu. A jumenta temorosa, ao ver o anjo, saiu da estrada, entrando em um campo. Balaão bateu na jumenta, para ela voltar para a estrada. O anjo ficou em uma passagem estreita, entre duas vinhas, protegida por um muro. A jumenta apertou o pé de Balaão, o anjo ficou bem no meio do caminho e a jumenta, por fim, deitou-se no chão e baixou embaixo de Balaão. E este continuou a bater nela. Por fim, milagrosamente, Deus deu voz à jumenta e ela lhe falou: que te fiz eu para que espancasse 3 vezes a jumenta? E ela lhe falou, por 3 vezes: porventura não sou tua jumenta, que foste fiel em cavalgar toda a vida contigo até hoje? Tenho o costume de agir assim contigo? Está lá em Números 22, de 28 a 30. Então os olhos de Balaão foram abertos e ele viu o anjo. E tornou-se consciente da oposição do Senhor contra ele. Em temor, ofereceu-se para retornar à sua casa, mas recebeu ordem para continuar até Moabe, onde falaria somente a palavra que o Senhor lhe falasse.
Números 22, 35. A ocorrência da fala da jumenta foi registrada não só para demonstrar que Deus pode fazer um animal falar, mas sim para mostrar que ele pode usar qualquer circunstância para transmitir a mim e a você a sua mensagem. Quando Balaão chegou a Moabe, Balaque o recebeu com grande expectativa e os guiou até um santuário de Baal, no alto de uma montanha, de onde podia ver uma parte do acampamento de Israel. Balaão ergueu 7 altares e, depois dos sacrifícios apropriados, abriu a boca para amaldiçoar. Mas a palavra que saía foram palavras de bênção sobre Israel. Balaque, desapontado pela tentativa sem êxodo, levou Balaão a observar outra parte do acampamento israelita de cima de um monte, Pisga. Mais uma vez Balaão sacrificou. No entanto, novamente o povo israelita foi abençoado. Balaque então conduziu o cume de um monte Peor, na cordilheira do Monte Nebo. Mas ali outra vez se repetiam as bênçãos sobre Israel. Balaque se irou com Balaão e lhe despejou uma profecia contra Balaque acerca de uma estrela de Jacó que haveria de nascer para ferir os capitães de Moabe e destruir filhos e filhas de Sete. Ou seja, além de Balaão não profetizar destruição de Israel, terminou profetizando a destruição de Moabe. Então Balaque, totalmente furioso e frustrado, ordenou que o infeliz Balaão fosse embora, sem recompensa alguma. No entanto, ainda, determinado a ganhar recompensa prometida, Balaão elaborou um plano para o qual o próprio Deus destruiria Israel. Voltou e disse a Balaque: Para que o rei liberasse as mulheres moabitas para se misturar e seduzir os homens israelitas e forçassem relações sexuais com eles, para desviá-los de Deus e levá-los à adoração degradante a Baal. Isso iria atrair a ira de Deus sobre Israel e Deus iria destruí-los. Como Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, ele tentou corrompê-los e colocar o próprio Deus contra eles. O plano foi altamente bem sucedido, Números 25 vai dizer. Mas os resultados não foram os que Balaão havia planejado. O juízo de Deus veio rapidamente sobre o povo, e os que haviam se envolvido em relações com as moabitas foram rapidamente eliminados da congregação. Então Deus ordenou a Moisés que impusesse e derrotasse a Moabe por seu ataque maldoso. Números 25, 16 a 18. Nessa batalha, o profeta Balaão foi morto, sem ter recebido recompensa alguma de Balaque. Sofrendo a derrota juntamente com aqueles que haviam buscado a sua junta, Números 31, 8, todavia Israel também recebeu o devido castigo por ter se deixado corromper, Números 31, 16. O Novo Testamento adverte contra pessoas que buscam lucro, caíram no erro de Balaão, Judas 11, e sobre pessoas que, amando o salário da justiça, seguem pelo caminho de Balaão, 2 Pedro 2,15. Essa descrição de Pedro refere-se a pessoas que comercializam o dom profético e se corrompem por dinheiro ou outras vantagens materiais exageradas adquiridas em nome da religião. Pessoas que possuem talentos proféticos,
mas usam o dom de Deus a fim de alcançar seus objetivos pessoais. Balaão se tornou um tipo de todos aqueles que conhecem Deus, ainda voltam suas costas para ele, para se agarrarem a coisas temporais desta vida. Apocalipse 2,14 fala da maligna doutrina de Balaão, que é o ensino que leva o povo de Deus a se envolver nos pecados da carne, como se Deus não estivesse atento a isso. O termo usado no grego neste texto do Apocalipse é armadilha, ou qualquer coisa que leva a alguém a tropeçar e cair. E assim o juízo mais rigoroso está revelado para os que conscientemente induzem aos outros. Então, nós estudamos hoje sobre Balaão, aprendemos aqui, alguns pontos interessantes, sobre a doutrina de Balaão, principalmente essa parte aí do sexo, aonde quando há o sexo indevido fora do casamento, um conjugo desigual, é praticamente o pecado cometido aí pela doutrina de Balaão. Um casamento debaixo do jugo desigual, nós vamos entender que é um casamento, uma união, vamos dizer assim, um relacionamento debaixo de jugo desigual, é um relacionamento baseado na doutrina de Balaão, porque foi dele que partiu a ideia de mandar o povo ali se misturar para poder tentar se corromperem contra Deus. Um quer Deus, o outro não quer. E o que acontece? Acaba ficando esse conflito e entristecendo o coração de Deus. E também vê-se aqui no tema da jumenta, principalmente, que Deus usa a forma que ele quer para falar com os seus, e vamos entender bem aqui também, que Balaão ele foi muito interesseiro, ele se interessava, ele foi um profeta que queria ganhar para exercer a profecia. Qualquer semelhança sobre Balaão e alguns profetas nos dias atuais não é mera coincidência, Então, quando você vê um profeta que pede pix, pede dinheiro para poder profetizar, tenha certeza que ele está, na verdade, com espírito de adivinha e está com a síndrome aí de Balaão, que não foi agradável aos olhos do Senhor, tá bom? Deus abençoe. Amanhã vamos falar de Barnabé. No hebraico significa filho da consolação. Barnabé foi um levita do Chipre e por isso talvez tenha servido no templo. Seu nome judeu era José, mas os apóstolos o chamavam seu nome de Barnabé, que significa filho da consolação. Amanhã é sábado, Vou tentar trazer, mas se eu não conseguir, segunda-feira traremos para você, porque domingo teremos escola bíblica na igreja. Domingo começaremos, a escola bíblica, e teremos para você na segunda-feira sobre Barnabé. Obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe.